começando mais um episódio do Compartilha Cast. E superação no dicionário significa o substantivo feminino ação de superar, de ultrapassar uma situação desafiadora. E inclusão no dicionário significa ato ou efeito de incluir-se. Pri, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de superação, Vi. Superação e inclusão. Eu posso ser o que eu quiser. Chama o SAMU. Muito bom! E os nossos convidados de hoje é a Cláudia de Brito Muga, é profissional especializada na área de educação desde 1987. É pós-graduada em pedagogia pela USEC e pela PUC. Atuou como professora adjunto em educação infantil, fundamental e coordenadora pedagógica. O último cargo foi ocupado em sua trajetória pública. É mãe do Lucas Muga, nosso segundo convidado de hoje, fundador, compositor e cantor da banda Chama o SAMU. Hoje ambos vão compartilhar conosco detalhes sobre uma história de superação e de muita, muita alegria. E é com muita satisfação que eu recebo Cláudia Muga e Lucas Muga aqui no Compartilha Cast. Seja muito bem-vindo, Lucas. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito bom de estar com vocês aqui, muito feliz de conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? E nos engrandecer aí, nos mostrando, né, que inclusão é importante, que superação nos motiva ainda mais e qualquer coisa é só chamar o SAMU, né, Pri? É isso aí. Super exemplo que a gente vai conhecer aqui é a história do Lucas. E para começar a contar essa história, eu vou perguntar para você, Clau, como que foi, né, conhecer o diagnóstico do Lu e como que você assimilou tudo isso desde o início? Conta pra gente. Bom, o diagnóstico do Lucas eu fui conhecer somente na ACD. Mas a gente teve todo um processo anterior, durante a gestação, né? Eu comecei a perder líquido amniótico e o médico falou muito sério comigo: a senhora vai ter muitos filhos, mas não este. Então, aí já é um processo que mexeu comigo, né? Nossa. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu posso vir a ter outros, mas este é meu. A gente tem aquela coisa lá dentro do coração que dizia isso. O coração dele batendo ritmado, todas as funções dele vitais normais. Então, foi o momento assim que mais me pegou. De surpresa ali. E a gente acabou procurando outro médico. O médico que eu estava passando deve ter ido retirar o Lucas, né? Mas eu não fui. Então, e nem avisei ele também. No momento eu fiquei tão conturbada que eu fui atrás de outro médico que acreditava como eu, né? E tivemos todo um acompanhamento na medicina fetal. E assim, qual acompanhamento de base? Ultrassom, uma vez por semana. Eu fiquei de cama. Tinha que tomar de 3 a 5 litros de líquido por dia. E fazia, e olhava se ele estava em sofrimento ou não. Em momento nenhum o Lucas esteve em sofrimento. Aí, quando chegou lá pelo 5º mês de gestação, comecei a perder muito líquido amniótico. Teve o Natal, me emocionei e tal. E cheguei a fazer um procedimento chamado aminoinfusão, que é colocar o líquido dentro da bolsa. E esse processo foi muito importante, porque segurou, né? Consegui levar a gestação até o 6º mês. Deu o 6º mês, não teve mais como a gente segurar. O Lucas, comecei com as contrações, todo o processo, né? E aí o Lucas nasceu. Nasceu pequenininho, uma situação difícil. Eu fico emocionada, desculpa. Não tem Fica problema. tranquila. Aí uma situação Cláudia. difícil, falta de oxigenação, hemorragia muito grande, né? E aí nesse processo todo, a gente ia comemorando cada dia que passava, cada momento
né? Um segundo momento muito difícil para mim foi o momento que eu fui embora do hospital, que eu fui embora e meu filho ficou. Aí esse momento, nossa, é aquele momento que a gente não quer, né? Passar. Sim. E aí, todo dia, eu quase morava no hospital. De manhã cedo eu estava lá, saía tarde da noite. E o momento que eu estava lá, eu consegui manter o leite que eu tinha. Isso fez toda uma diferença, porque o Lucas, muito pequenininho, precisava, né, das questões do leite. A amamentação foi importante depois, né? E a gente foi... aos pouquinhos, ele começou a melhorar, foi para a semi-intensiva e já começou com as primeiras artes. Começou a arrancar a sonda. E aí arrancava a sonda de alimentação uma vez. Aí o médico comentou comigo, falei, puxa vida, né? Morrendo de medo, né? Dele se machucar ou qualquer coisa. Aí no dia seguinte, quando eu chego, durante a noite foram 8 vezes que ele tirou. Nossa, que arteiro, Lucas, que você era desde cheio de vigor, hein? Já nesse desde processo pequeno. todo, né? O pessoal falou, bom, se ele tá tão esperto para arrancar a sonda, vai precisar já vai poder ir para casa. mamar. E aí começamos com esse processo de mamar. Mas nasceu antes de aprender a sugar. Sim. Então ele punha a língua no céu da boca. Foi todo um processo difícil. Mas como eu tinha conseguido, eu fui doando leite no lactário. E o primeiro leite que ele foi tomando na sonda foi o meu também, né? Aí como eu consegui manter o aleitamento? O aleitamento, o que aconteceu? Aos pouquinhos a gente conseguiu iniciar a amamentação. E graças a isso o Lucas veio a falar. Que isso daí foi a novidade. A grande chave, né? Isso. E que benefício. Posteriormente a cantar. Olha então, aí, assim, que legal. é todo um diferencial. Né? Isso olha lá, aí, o pessoal batendo já tô palma até batendo palma lá aqui. fora pra você, Lucas. Foi todo um diferencial que eu acho que fez a diferença, né? E aí a gente começou... Não querendo te cortar, Clau, mas assim, o quanto é importante esse estímulo que os hospitais fazem de poder manter... Isso aconteceu com a minha sobrinha também. Sim. Ela precisou ficar na UTI por mais de 15 dias. Né? No processo do nascimento dela, ela acabou comendo mecônio e ela também ficou na UTI. E as enfermeiras estimularam o processo o tempo todo e minha irmã conseguiu amamentar ela. Primeiro, né, como você fez com o Lucas, e depois ela acabou fazendo, dando mamar normal. Mas isso foi muito importante para a recuperação. Então, tenho certeza que tudo isso que você está contando foi fundamental para que o Lucas conseguisse se desenvolver ainda mais. Acho que ele quer tomar água. Assim mesmo, filho. Pode. E que bacana, né, Clau? Você contando, eu conheço a história dos bastidores, como sua cunhada, né, tia do Lucas. Então, ver toda essa luta, toda essa batalha que aconteceu desde lá de trás, né? E ver a sua atitude, né? De poder enxergar essa limitação que o médico colocou na sua frente, né? Como prioridade, priorizando a vida. Então, isso foi sensacional, a sua decisão, né? E o Lucas é um milagre, ele tá aqui, é como se fosse um milagre, né? Com Você certeza. Acreditou o tempo todo ali que o coraçãozinho dele ia continuar batendo. Tive uma equipe aí que me ajudou para eu poder ficar, o período foram mais 140 dias, eu acho, de cama. Sim. Meu pai, minha mãe, né, que acabavam, eu precisava tomar água, então água, comadre, era um monte de situações que eu precisei do apoio ali da família, né? E eles, alimentação saudável, então todo o processo teve ali, todo um apoio da família, cuidando amigos. de mim mesmo, e fez todo um diferencial. Meu marido trabalhava na época, chegava à noite, aí ele me apoiava na sequência, né? Mas durante o período do dia eram meus pais, né? Então, assim, é uma coisa que fez toda a diferença. Claro. Aí, posterior a essa fase de hospital, o desenvolvimento do Lu era mais lento. E eu tão encantada que ele estava vivo, eu nem percebi tanta
tanto as questões. Aí conseguimos, através do grupo de risco do servidor municipal, passar por uma fisiatra que direcionou o Lu para a ACD. E lá na ACD, que a gente foi ter, ele já estava com 11 meses. A gente foi passar com o Lucas num grupo chamado de avaliação global. E essa avaliação global que fizeram com diversos terapeutas, entre a psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisiatra, neurologista. Então, são inúmeros profissionais que vão observar a criança e fazer essa avaliação global para poder descobrir o que a criança tem. Passamos por geneticista também, tudo. Não foi nenhuma questão genética, foi pela prematuridade. O Lucas teve a encefalopatia infantil crônica não evolutiva. O pessoal chama de paralisia cerebral, né? Mas tem esse nome imenso. Que é difícil a gente decorar, né? E aí a encefalopatia infantil é que aconteceu ali na infância, né? Crônica, porque foi instaurado, mas não evolutiva, o que foi lesionado ali. Se não tiver algum outro evento, não entra outra lesão. E aí começamos a lutar contra o tempo, com a questão da plasticidade cerebral, né? Que a gente tem, e criança tem muito mais. E começamos com as terapias. Eles enquadraram o Lucas com TO, com musicoterapeuta, com fonoaudiólogo, com vários estímulos, fisioterapia. Né? E terapias para apoiar nesse desenvolvimento, né? E acelerar esse processo também. Desde os 11 meses de idade. Antes disso, eu já vinha fazendo com ele, passando com massagem, em vários especialistas dentro do que eu era orientada pelos médicos. Né? E aí, na sequência, na ACD, ele começou com um olhar ali mais certeiro, digamos. E fez toda uma diferença, porque o Lu era menino que, a priori, não era nem para falar no grau que foi a lesão. A lesão, que ele teve tanta falta de oxigênio como uma hemorragia grandiosa, né? E não era para ter um monte de vários movimentos. Ele tinha, desse lado direito, 2% de função, somente. Né? Então, era muito pouco. E aí, a gente foi batalhando e acelerando o processo dentro do que conseguia. Que lindo, Clau, que você consegue... que você e o Luizinho, né, que eu tive o prazer de conhecer, né? Que lindo esse amor, que graças a esse amor, né, e toda essa dedicação, vocês conseguiram fazer a inclusão do Lucas na sociedade, né? Então, hoje ele é músico, ele é compositor, ele tem a banda dele. Tem o CD. A Pri me contou que ele também joga bocha. Ele é para-atleta de bocha. Então, imagina só que incrível que é isso, Lucas. Eu tô assim... Eu jogo bocha. Você joga bocha. Quando eu tô assim, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto você tá me inspirando aqui. Eu sou do time da ACD. Uau, muito isso aí. Bom, parabéns. Quando eu comecei a contar a história do Lucas pra Vi, quando a gente começou a montar o roteiro, ela falou, nossa, eu tô assustada com a quantidade de coisas que ele faz e que ele já fez, né? Então, isso prova, né, que a limitação física, ela não é nada. Quando você quer fazer, quando você quer seguir, quando você quer realizar. E ele tem muito essa vontade, né? Ele é essa luz, né? Sim. E ele é, para mim, acho que para nossa família como um todo, a nossa fonte de inspiração, porque ele é o grande exemplo que a gente tem que olhar para cima e falar assim, agradecer por ele estar vivo, por ele ser assim, né? Ter essa forma, né, de lidar e ver a vida e, acima de tudo, o exemplo que ele traz pra gente, né, de superação, da gente, não podemos reclamar da nossa vida, a gente tem que agradecer sempre. Exatamente. Né? Então, o Lucas, ele traz muito desse significado pra gente. E parabéns, viu, Cláudia? Obrigada. Você e o Luizinho, porque vocês acreditaram. Em nenhum momento, né, daquele médico que falou aquilo que ele falou, que era o que ele sabia falar naquele momento. Então, você falou, tá bom, se você não acredita, eu vou acreditar e eu vou pra cima, né? Eu vou fazer isso acontecer. E até hoje, né, 24 anos que tem o Lucas aí fazendo toda essa grande diferença. Sim. E uma coisa que fez muita diferença
foi que o Lucas sempre teve um alto astral e todas as dificuldades que ele foi passando, ele acabava fazendo música. E isso acontece isso é muito ainda legal. hoje, né? É. Então, ele teve alguma questão ali na escola que ele ficava muito pilhado, muito chateado, porque ele saía da escola e ia direto para uma terapia. E ele tinha que comer ali mesmo, Sim. né? Aí ele fez uma música, né, filho? Você não come, você engole. Por causa da correria, né, Lu? Tinha que comer, engolir, na verdade. O nome né? da música é Você Não Come, Você Engole? Muito bom. Isso, muito bom. aí teve outro momento também, ele no hospital. Que eu fiz, teve... que eu fiz uma música Quer contar? chamada... Conta. Que eu fiz uma música chamada Kidney Stone. Que eu tô até emocionado de contar pra vocês. Eu vou cantar ela aqui. Então, Canta um pedacinho dela. Kidney Stone, out of me. Kidney Stone, não take any more of this pain me. Uau! Aí, Lu! E é muito interessante a forma que ele sempre foi compondo, né? Porque Trazendo o dia a dia, a rotina dele, né? a gente sempre estava em trânsito. Sim. Sempre estava em trânsito. E era uma loucura, porque eu chegava do serviço, pegava o Lucas e ia para terapia. E era o pior horário do trânsito. Né? E aí ele começava a contar as coisas para mim. E, mamãe, eu vou cantar uma música. Não, primeiro você falou da banda, né? Sim. Eu tô pensando em montar uma banda, né? E daí... como foi, Exato. Aí, Lucas? por que sua banda, Lu, chama o SAMU? Porque um dia meu tio avô precisou do SAMU, aí minha avó chamou o SAMU pra ele. E aí, por causa disso, você decidiu pôr o nome da banda Chama o SAMU. Foi uma homenagem, foi uma homenagem. Chama o SAMU. Que tem tudo a ver, inclusive, com as letras, né? Que ele faz também, né? Sim. Porque tá muito relacionado a essa rotina dele de hospital, né? Cirurgia, que ele passou por todo esse processo durante o desenvolvimento dele. Sim, né? o interessante naquele momento é que ele comentou de fazer a banda. Aí eu falei, mas você não tem banda ainda, filho? Você pensou em alguém? Eu pensei. Eu pensei na Amanda, no meu pai, na que a tia prima, Pri, a Na tia Pri, o tio Sé. meu tio César e a Gabi. e um amigo. Pronto, né? a banda tava formada, Vai, né? tudo. Então quer dizer que você também cantou na banda? Eu já fui integrante da banda Chama o SAMU, tinha já fui. 29 anos, eu acho. Já fui Faz integrante. Um tempinho atrás. Eu ajudei nesse processo de fundar a banda. Eu sou uma founder da banda. Você é uma fundadora da minha banda. É, E aí eu falei, aí ele Nossa, foi você pensar tava no nome. Você tava tocando no café, no primeiro café piu-piu que eu toquei. é verdade, verdade. primeiro show, verdade. E depois Eu a toquei. gente vai colocar a descrição aqui do link, se você tiver. Sim, Pri. passa pro canal do Lucas lá, vamos a gente divulgar. vai colocar a o divulgação. show. E É. o trecho, se Sim. tiver também do show, a gente vai colocar na descrição pro pessoal acompanhar aqui. Muito bom. Com certeza. Então, aí acabou resolvendo fazer a música, viu quem participaria e me disse 20 nomes seguidos, que seriam o nome da banda. UTI, Sim. hospital. Todos relacionados Chama o à SAMU. vivência Sim, dele. sim. O último foi Chama o SAMU. E aí ele falou, o que você acha? Chama o SAMU, chama o SAMU. É esse. Vai ser Chama o SAMU. E aí ele deu a justificativa na sequência. E nesses processos de trânsito, né, fora esta conversa, eu sempre estava com o meu celular gravando, porque ele começava a fazer as músicas. Né? No trânsito No mesmo. trânsito, sempre no trânsito. O CD Trânsito, praticamente todas as músicas foram feitas no trânsito. Com exceção das Furonas e acho que Kidney Stone. Que Stone foi feita no trânsito também. Foi um processo
na realidade, longo, né, filho? Porque você primeiro foi descobrir como que era Pedra nos Rins em inglês. É. Depois pediu pra mamãe pôr no Google, lembra? Mamãe, como escreve em inglês? Pedra nos rins, saia de mim, pedra nos rins, não aguento mais essa dor em mim. Uhum. Eu coloquei. Aí ele falou, é isso, é o refrão da música. E aí, desta forma, assim, super divertida, ele ia criando e superando. E uma vez minha mãe, ainda era viva na época, fez uma pergunta. Clau, quem é que faz essas músicas? O Lucas falou, é ele. Aí a Emília falou assim, mas como? Aí ele falou assim, vovó, você tem uma caneta e um papel aí? Fez as furonas, minha mãe que escreveu. Olha só, que legal. Ele foi falando e ela foi Ele vai criando registrando. instantâneo, assim. E aí saiu as furonas. Gabriele. Aí as músicas deles foram sempre caminhando dessa forma. E o gostoso é que ele sempre foi levando as dificuldades, né, de uma forma, de um alto astral, assim. De uma forma rock and roll. Vencendo elas por música, né, filho? Sim. Então, ó, o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, Lucas, quando eles começarem a sentir uma dor nos rins, quando eles começarem a sentir um desafio, né, tá no trânsito, pensa que a vida pode ser levada mais no rock and roll, que a gente não precisa Exatamente. ficar estressado, que a gente pode enxergar coisas boas nos desafios, não é mesmo? Sim, a gente pode enxergar coisa boa nos desafios. No rock tem muito isso. É, isso aí, com certeza. E você enfrentou muitos desses desafios, levando muita música para muita gente, uma mensagem linda, né, Lu? E conta pra gente, como é que você virou cantor e compositor? Assim, que você, quando você fez a banda, tudo, por que você decidiu virar cantor e compositor? Porque ninguém canta. Quem cantava era a Gabi, a Ana, elas saíram. Aí você resolveu substituir e virar o líder da banda. Aí eu decidi substituir elas, virar o líder da banda e vou virar compositor. Muito bom, excelente escolha, porque você já compôs quantas músicas, Lu? No total? Mais de 30. Olha aí, 30. mais de 30 E músicas. você tem CD gravado? Tá aqui, ó, o trânsito. Tá na mochila. Tá na mochila. E Tá se na alguém mochila. quiser comprar, tem que fazer um Pix pra você, que você já me contou, né? R$30 no Pix. Muito bom. Muito Depois a bom. gente vai Depois deixar nós vamos também divulgar. a descrição direitinho. Ô, Clau, como que hoje... A gente tem no Spotify, Google Play, todas as plataformas digitais. Quem quiser Deezer. encontrar, é só digitar, chama o SAMU. Chama o SAMU Trânsito, que é o nome do CD. Muito bom. Muito bom. muito Agora eu vou bom. fazer uma pergunta para sua mãe. Como que você lida com a falta de acessibilidade, né? Porque o Lucas hoje depende de muita acessibilidade, né? De todo um... como que eu posso dizer? Me ajuda aí, Pri, que me faltou a palavra, mas... É um suporte um mesmo, suporte, né? Inclusive da sociedade, ambientes, né? Que a gente, infelizmente, ainda não vê muito presente em muitos lugares que a gente visita. Então, saber qual que é a sua opinião, Clau, e qual a dificuldade, como vocês lidam com isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Eu mesma até outro dia passei por uma situação parecida, né, que precisava até de usar uma vaga, né, de deficiente físico para minha mãe, que tem limitação física, e eu senti na pele o quão difícil é isso, né? Então, conta pra gente como que você vê isso, se você viu nesse tempo todo, desde que o Lucas nasceu, se você viu alguma evolução, se você enxerga, para que caminho que nós estamos indo. Sim. Bom, eu enxergo que tiveram muitas evoluções a partir do momento que uma pessoa com deficiência começou a frequentar escolas regulares. Anteriormente, elas ficavam reclusas, principalmente época de ditadura, tudo, em classes especiais. A partir do momento que começa a vir
uma evolução, Uma visão diferente. uma visão diferenciada. E eles começaram a frequentar classes regulares. Primeiro veio agora, a partir de agora, eles têm que frequentar uma classe regular. Para depois começar a pensar na estrutura. Na classe especial ou não? Na estrutura física, na estrutura né? física entendi. do local, Entendi. né? No prédio, Elevador, né? por elevadores, Rampa. rampas, né? Uma outra questão é ter um acompanhamento, um assistente pedagógico ou um estagiário, como é no município. Em escola particular, geralmente acompanhante pedagógico. Ter alguém numa escola municipal EAD que vai estar lidando com as questões de banheiro, alimentação, transporte de uma aula para outra, né? Lá numa escola particular, Na própria escola que eu estudo. que ele estudou. O Lucas estudou numa escola particular. Pauliceia. E aí tinha uma pessoa destinada a fazer esses transportes Tinha o e Reginaldo. levar ao banheiro, Era o seu essas amigão. coisas. Eu tentei, eu fui funcionária do município por muito tempo, e eu tentei, o Lucas iniciou a vida escolar numa escola municipal, numa EMEI. Formou na EMEI, mas no momento de dar a sequência, portas fecharam. Sim. Né? A Você escola, não teve o apoio ali da comunidade. a né? escola que o Lucas estava, a turminha dele toda foi para MF, que era do lado. O Lucas foi para uma MF que era Sim. um pouquinho mais afastada. Aí não sabia-se quem ia pegar a turma ainda de primeiro ano. E eu fiquei com receio, porque o Lucas tinha acabado de passar por um momento que ele tinha tido... parou de respirar. E aí precisaram reanimar, ficou em UTI. Eu estava bem fragilizada. Né? E apesar de eu mandar uma pessoa junto, no período que ele fez a EMEI, ele precisava de alguém para ajudá-lo, então a cuidadora, que ficava até o momento de eu chegar, ela ia para a escola com ele. Para dar o apoio que precisava, com alimentação, banheiro, né? Nossa, mas e se uma pessoa que passa pelo que você passa não tem essa condição, faz como? Não faz, né? Não faz, exato. Geralmente, e eu tenho amigas, grandes amigas, e mães de amigos dele também, para atletas também, e colegas de trabalho. A situação é não parar de trabalhar e fazer o acompanhamento ao filho. Né? Como eu trabalhava período integral, meu marido trabalhava período integral, eu conseguia bancar uma pessoa para fazer, para estar com ele nesse momento. E eu tinha ainda, momento que ele estava, eu saía para o trabalho, ele ficava na casa dos meus pais, que acompanhava o processo, que me ajudava também. Então, foi uma situação... Bem desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo... Você teve ajuda, essa rede de apoio, né? Esse termo, às vezes, é usado em outras situações, mas aqui, especificamente, acabou sendo uma forma mais privilegiada do que grande parte Sim. dos cadeirantes que eu conheço e das mães dos cadeirantes que eu conheço, das minhas amigas, né? Então, eu tive uma situação diferenciada. Sim. Que eu insisti em trabalhar na época e... Para você não viver 100% só nisso, porque também é importante, eu acredito, como pessoa, né? Até para o seu desenvolvimento como, né, mulher, como profissional. Sim. Porque senão, eu acredito que provavelmente você poderia ter outros problemas que... capaz de você não dar conta e conseguir fazer com que o Lucas chegasse a ser quem ele é hoje, né? Sim. E
E o momento que ele mudou de Eu escola, que ele terminei- estava indo para o ensino fundamental, Eu terminei ensino mesmo eu médio. mandando alguém, eu achei que estava muito difícil. Pelas falas que eu recebi, né? E estava mesmo. Por quê? Porque ainda não tinha um direcionamento na questão de como trabalhar com essa criança com deficiência física. Muita gente tinha medo. E aí eu fui atrás de escolas particulares que me fecharam as portas também. Muitas me fecharam as portas, inclusive escola que atendia cadeirante. Só que o Lucas, fora a questão física, tem a questão visual. Sim. Então, por essa questão visual, na própria ACD me encaminharam o Ahimsa. A Ahimsa estava que atende surdo-cegueira. A Ahimsa também não era, estava em reforma e acabaram não chamando, não era muito caso do Lucas. E aí, a gente buscando, né? Alternativas. Tudo que era canto. E aí eu consegui descobrir uma escola que atendia cadeirantes, que tinha um acompanhamento pedagógico individual. Ele estava na turma regular, mas tinha alguém ali trabalhando junto, né, com ele. E em classe regular, de uma forma que ele foi sendo inserido. incluído, né? E o Lucas acabou superando de uma forma incrível, né? Eles quando tinha um programa deles chamado Incentivo ao Bom Aluno. E o Lucas acabava saindo o nome dele, né? Tinha até no Google, até outro dia, agora eu olhei e eu não vi. Mas ele já formou um tempinho de incentivo ao bom aluno. E aí eles ganhavam, às vezes, lanche em algum lugar. Legal. E teve um momento que o Lucas ganhou, tinha mais do que um lanche ou alguma premiação. Ganhou o Burger King. Ah, que Aí legal. ele tinha mais do que um, ele Sim. levou um amigo que não tinha Bacana. Ganhado. Que no não tinha momento. ganhado. Ai, que legal. Legal. Então acabou sendo Foi desafiador, eu né, precisei, esses momentos, mas encontrou o lugar certo que acolheu bem o eu Lucas, precisei né? estar colocando Sim, ele numa escola particular. Exato. Porque eu não podia parar de trabalhar. Claro, claro. E não podia, porque senão a gente não bancaria. E até dentro tudo dessa o dia a escolha, dia. e até dentro dessa escolha, Clau, claro, você comentou, a educação, né, foi desafiador encontrar a escola, né? Sim. E imagino também que o processo da educação dele, né? Então, Sim. queria que você comentasse um pouco também da sua visão até como pedagoga, né, professora, como que foi também participar desse dia a dia do Lucas e ajudar ele nesse processo da educação, né? Como é um processo diferente, né? Sim. E que a própria escola não estava ali, né? Nessas primeiras que você acessou, não estavam preparadas para direcionar a educação de uma criança especial, né? A gente caminhava da seguinte forma. O Lucas diariamente tinha lição de casa. E aí o que a gente fazia, Lucas? Eu fazia lição de casa. Com quem? Com você, né, amor? A gente fazia Sim. juntas lições Sim. de casa. Eu nunca dei resposta para ele. Sim, sim. Ele sempre prestou muita atenção. Então, ele pegava os conhecimentos, mas ali, a vista dele, que é uma vista bem diferenciada, ele não conseguia estar lendo ali tudo na enunciado. letrinha pequena para poder estar fazendo as lições sozinho. Então, eu escrevia. Sempre tinha os livros... Paradidáticos. Esses livros a gente lia junto. Legal. Aí ele fazia as provas dele sempre foram orais, né? A não ser algumas para ver a situação dele na escrita. Sim, Né? Na alfabetização. Mas aí tem uma instituição chamada Laramara, que é especializada na questão da visão, né? E ele foi
um dos beneficiados pelo Laramara. Beneficiados que eu falo porque ele pôde ter esse acesso. Que foi na época... Esse acesso Laramara. E aí ele tem um aparelhinho que passa em cima do texto e ele aparece na tela ou da televisão ou do computador, e aí ele podia estar lendo. Desenvolvendo mais nessa só parte que, da leitura. Só que precisa de um treinamento. Sim. E esse treinamento, como tem a questão física, então ele sozinho com o mouse era mais complicado. Então tinha que estar também junto fazendo esse treinamento. Sim. Né? Então foi a forma que ele foi aprendendo, né? Sempre você do lado, sempre junto, participando, acompanhando. Isso. Ou uma pessoa que era acompanhante, que no caso você conseguiu através... Porque você não parou de trabalhar para poder suprir tudo isso, né? Então, assim, o que é importante a gente deixar aqui para todos os nossos governantes entender que é necessário isso dentro de todas as oportunidades, né? Outro dia eu estava acompanhando uma pessoa que é cadeirante e ela disse que ela tem muita dificuldade para poder viajar. Não pelo deslocamento, mas porque os hotéis, por exemplo, não têm o suporte para que ela possa estar utilizando. Então, assim, os lugares, os hotéis, não têm... Tem hotel que tem. Tem hotel que tem, mas é muito raro, assim, perto do que ela buscava, né? Não era... Então, é nisso que a gente precisa, e eu acredito que o nosso bate-papo aqui... Tipo Guarani. Depois a gente descobre esse hotel, então, para indicar para as pessoas. Porque a gente traz aqui, né, no Compartilha Cast, para que outras pessoas que passam pelo que você passa, possa poder aprender um pouco mais com você e até brigar de igual para igual como você brigou, para que outros Lucas possam ter todos esses privilégios, como você disse na sua fala, né, de poder conseguir desenvolver como cantores, compositores, artistas, paraolímpicos e muito mais, né, Clau? Sim, e é uma luta aí que... Agora, nesse atual governo, né, foi falado de uma forma muito importante que um lugar que não tem o acesso para todos é um lugar deficiente, né? E isso eu acho que é perfeito. E assim, quando vai a uma praia, é bem isso que você falou. A gente, geralmente, o Lucas tem uma cadeira de rodas de praia. Tem poucos lugares, poucas praias que tem essa cadeira de uma forma gratuita. Então, quem não tem, é uma dificuldade o acesso. A gente leva um bote para ele também. Sempre. Aí enche, dá um trabalho. E a logística também, tem toda a logística. Mas né, aí ele vai na água, no bote. Sim. Com a cadeira de rodas de praia, a gente consegue colocar ele dentro da água também. Né? E a gente procura ver lugares, pesquisar, que tem a acessibilidade. E lugares que não tem, a gente... não vai, a gente evita, né? Até os meus próprios irmãos, tanto a casa da minha irmã como do meu irmão, o início é a escada. Então, já limita um pouco até para visitar. Eu não consigo subir com o Lucas hoje em dia. Quando ele era pequeno, eu punha ele aqui que nem, né? Canguru. E eu subia. Hoje já é mais difícil. Hoje em dia, com certeza. não consigo. E 2 pessoas só, dependendo os lances. Também não é difícil. É difícil. Né? Bom, Clau, tomara que a gente consiga aqui, da nossa forma, né, ajudar com que essa voz chegue onde precisa chegar para que mais inclusão o nosso país possa ter, evoluir mais para que a gente possa dar oportunidades para todas as pessoas que necessitam de ajuda, né? Sim, inclusive eu tenho várias mães de amigos do Lucas e minhas amigas
né, que recebem o benefício, e esse benefício acaba sendo de muita importância. Por quê? Porque a mãe, ela não consegue estar trabalhando muitas vezes. Sim. Se ela não conseguir estar pagando alguém. Sim. E aí ela vai estar acompanhando essa criança. E vai viver do quê? Exato. Né? Então, o benefício é muito importante. É muito importante, é fundamental para essas ajudar mães. as Com mães. certeza. Geralmente, as mães, muitos pais desaparecem. São a maior parte, né, de pessoas com deficiência que eu conheço, quem tem aquela luta ali poderosa E às vezes mesmo sozinha, né? de dar o sangue, de ir atrás de tudo, são as mulheres. E é um diferencial. Com certeza. E, Clau, a gente já está caminhando para o fim. Sim. Uma pena, acaba rápido, né? Mas acho que tudo que você falou, o Lucas também, né? A mensagem que a gente está levando aqui, eu acho que o impacto, a ideia é que ela impacte muitas pessoas e pessoas que precisam também de ouvir a sua história, ouvir a história do Lu, né? Se inspirar e também pedir ajuda, né? Correr atrás, né? Dos recursos que existem para conseguir enfrentar essa fase, mas enfrentar buscando essa leveza, né? Essa alegria. Essa alegria. E- O rock and roll, né, Lucas? O rock and roll. Tipo, da minha banda. É isso aí. Que eu vou vender um CD daqui a pouco pra vocês. Uhul. E aí eu quero encerrar o podcast, né, fazendo aquela pergunta que a gente faz para todos os convidados. Então, qual mensagem você, Clau, e você, Lu, querem deixar para quem está nos ouvindo, Querem nos assistindo? compartilhar. Querem compartilhar com quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui no Compartilha Cast. Quer falar primeiro ou eu falo? Fala aí. Bom, eu acho que para as mães terem um feeling quando estiverem escutando as questões fechadas sobre seus filhos, né? E esse feeling, estarem sentindo se é aquilo mesmo, né, que elas querem e irem atrás de outros olhares, de outras vozes. Então, acho que essa é uma das grandes questões. Uma outra grande questão, nunca pensar uma coisa grandiosa de cara. Objetivos pequenos a serem conquistados. E Cada esses passo. objetivos vão saindo avanços. O progresso será a motivação. Isto. A gente, às vezes, se desespera olhando um todo. Mas espera, eu vou focar no quê? Sim. Em cima dessa questão, nesse foco, né? A gente vai trabalhando outras também, mas faz aquele foco para poder ver avanços. E isso é na área da educação, quando qualquer aluno, seja a inclusão de pessoas com deficiência, seja a inclusão social, é importante a gente conhecer o histórico e é importante a gente conhecer, a gente acreditar em possibilidades. Eu acho que a gente sempre caminhou com o Lucas, e quando eu estava na educação também, pensando em possibilidades. Qual o meu maior desafio? Aquele menino que já sabe ler tudo, que responde tudo, que consegue... Ou aquele menino que, às vezes, vai atrás de um passarinho para aumentar ali o angu. Então, essas questões de você escutar as histórias e de você focar em objetivos... Pequenos objetivos, eu acho que é vitorioso. eu acho que faz uma diferença grande. Maravilhoso. Acho que é essa a Clau. mensagem. Excelente. Muito bom. E, Lucas, como que as pessoas acham a sua banda? A nossa banda, a gente tem no YouTube, no meu canal no YouTube, Lucas Muga. O canal do YouTube, Lucas Muga, e você tem Instagram? O canal no YouTube,
E a gente tem Instagram também, Chama o SAMU. Chama o SAMU no Instagram. Band, chama o SAMU. Chama o SAMU Band. E no site Chama o SAMU. No Spotify Chama o SAMU CD Trânsito. Que quem quiser comprar, eu tô pra vender com CD. Tô louco pra vender o CD. Já vendeu bastante, né, Lu? Muito bom. Muito bom, Lu. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Obrigada, Lu, por essa obrigada. participação super linda e especial de vocês. Ficamos muito contentes com a participação de vocês aqui no Compartilha Creche. Obrigada. Obrigadíssimo, uma Obrigado. honra. Que Muito história. obrigada, Lucas. Que história. Eu adorei te conhecer mais um pouquinho. Clau, muito obrigada por você me inspirar a não desistir em qualquer obstáculo, viu? Muito, muito, muito obrigada. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigada por estar conosco em mais esse episódio. E se você ainda não está inscrito, corre lá, se inscreve, dá seu like e compartilha para que a gente possa chegar em mais pessoas. E até o próximo episódio. Até!